Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 4 bancões que podem se valorizar fortemente na bolsa. Esses bancões aqui poderiam subir mais de 100%, pessoal. Ou seja, você poderia ter o seu capital dobrado com ações do setor financeiro, já que é um setor que eu ainda acredito que continua barato. Por mais que o índice financeiro da bolsa, que acaba sendo aí, né, o índice para medir o desempenho de ações do setor bancário, tenham subido bastante, eu ainda acredito que os bancões seguem bastante baratos. E para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar aqui 2 bancões que eu sigo comprando e que eu acho que ainda estão baratos mesmo após a alta, podem subir mais de 100% e ainda de brinde podem pagar excelentes dividendos para os seus investidores. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, indo diretamente aqui para o índice de ações, né? Porém, para o setor financeiro, a gente percebe que os bancos, quando a gente coloca aqui, ó, numa lupa demais, seguem se valorizando e bancões é sempre para cima, pessoal. Mas isso aqui acaba sendo óbvio, porque no mercado brasileiro, diferentemente dos Estados Unidos, né, que acaba tendo um sistema financeiro muito mais pulverizado, o Brasil tem um poder gigantesco no setor bancário. 4 grandes bancos aí tomam todo o crédito aqui do país. Então, por mais que existam outros bancos menores, não tem jeito, pessoal. Esses bancões têm alta barreira de entrada e nenhum outro banco vai superar aí esses bancos, até porque o nível de poder que eles têm no crédito acaba sendo expressivo. O trabalho do investidor é ir muito além disso, é também explorar empresas baratas. E será que os bancões ainda estão baratos? A gente sabe que o Ibovespa, né, acabou se valorizando forte. É por isso que o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander seguem se valorizando forte. Quando você pega aqui, ó, todos os bancões numa lupa aqui, ó, de um ano, perceba que subiu na cotação. O Santander mesmo, ó, pegando ali, né, do ano passado para agora, segue subindo 20%. O Bradesco também na mesma toada. Você pega aqui, ó, a cotação padrão do Bradesco, segue subindo 53%. O Itaú também segue subindo forte. Pegando a cotação padrão em um ano, o Itaú segue subindo 60%. E até mesmo o Banco do Brasil, que está passando por um cenário complicado no agronegócio, recuperou, né? Boa parte da queda que aconteceu no ano de 2025. Segue subindo aí 30% na cotação. Então perceba que os bancos foram puxados pelo fluxo estrangeiro e também aí pela alta da bolsa. Mas será que eles estão baratos? E já começando aqui pelo Banco do Brasil, a gente vê que o Banco do Brasil, em comparação a todos esses aqui, acaba por ser o mais barato de todos, quando você coloca em preço sobre valor patrimonial e perspectiva de preço. Por quê? Porque agora, pessoal, o Banco do Brasil, ele não é mais aquela empresa previsível, pelo menos no curto prazo, digamos assim, porque no longo prazo o banco é fantástico, gerou muito valor ao acionista. Porém, agora no curto prazo, o Banco do Brasil está passando por uma recuperação. É um banco que entrou em trajetória de recuperação. E quando a gente pega aqui, ó, o lucro do Banco do Brasil no ano de 2025 foi de 20 bilhões. A perspectiva no ano de 2026 é de um lucro na casa de 22 a 24 bilhões, já se traduzindo uma leve recuperação para este ano. Então, se a gente coloca a relação preço-lucro, que acaba funcionando muito bem para o setor bancário, o Banco do Brasil está com PL na faixa de 5,79. É barato, porque para o padrão de Banco do Brasil, que negocia com uma média de 8 a 9 vezes lucro no mercado de alta, o banco teria um bom potencial para ele atingir ali, né, o seu PL médio. As ações do Banco do Brasil teriam que se valorizar 55% na cotação. Então denota que o banco está barato. Outro ponto que mostra que o Banco do Brasil também está muito descontado é o próprio preço sobre valor patrimonial, que é o patrimônio líquido do banco. Ele está sendo negociado abaixo disso. Em mercados de alta, ele negocia com PVP na faixa de 1,57. Então, se o mercado pagar novamente este múltiplo para Banco do Brasil,
as ações teriam que se valorizar 112%, mostrando que o capital do investidor poderia ser dobrado com ações do Banco do Brasil. Fora que ele é um bom pagador, né? Por mais que ele tenha passado por essa dificuldade, colocando essa perspectiva de lucro de 24 bilhões, quando que ele pague 30% de payout, hoje o Banco do Brasil irá repassar para o acionista um provento médio na faixa de 5,1%, projetado para o ano de 2026. Já com a recuperação de resultado, é provável que o Banco do Brasil volte a ter um provento mais elevado, na casa de 7 a 8% ao ano, reforçando o caráter do banco de ser um excelente pagador de proventos. E para o investidor também estar buscando assimetria, o Banco do Brasil pode ser uma boa oportunidade. Pegando aqui o gráfico de Banco do Brasil no longo prazo, a gente percebe que vários momentos que o banco fica barato, o banco sobe depois, dá uma pernada de alta muito forte. Ó. 2004 a 2008 o banco subiu 1.500%, 2016 a 2019 o banco subiu 300%, e agora ele pode estar passando por um momento parecido, porque o agronegócio acaba sendo cíclico, e nesses momentos que o banco acaba passando por dificuldades pontuais, o investidor, né, aproveita para encher o carrinho. Então fiquem comigo até o final, que eu vou revelar aqui quais bancões eu sigo comprando na carteira. Segundo bancão que eu acho que ainda está barato, mesmo após essa alta nas ações, é o Banco Itaú. O Itaú, pessoal, está negociando de fato quase a R$ 47,00, já não está mais barato, tão barato quanto antes, né? As ações do Itaú, até uns meses atrás, estava sendo negociado em 35, 37 reais, mas aí depois subiu, né? Ainda mais com essa alta da bolsa, o Itaú continua se valorizando. Então acho que o Itaú vai parar? Pelo visto não vai, né? O voo acaba sendo infinito. Brincadeiras à parte, né, pessoal? A gente sempre aguarda por correções para fazer aportes mais significativos. Mas assim, essa alta no Itaú também tem sido muito estrutural, até porque o Itaú tem melhorado o seu lucro líquido, né? Então você pega aqui, ó, valor de mercado do Itaú hoje, o lucro projetivo para o ano de 2026 é de 53 bilhões, isso mesmo que você ouviu, tá? O banco vai ter um ROI muito alto. Você pega esse lucro de 53 bilhões dividido pelo patrimônio líquido atual, o ROI do Itaú pretende ser de 25%, isso colocando aqui no ano de 2026, tá? Então um ROI bem alto, mas para o padrão de Itaú ter ROI alto já não é novidade, porque o banco tem uma carteira de crédito muito voltada para a alta renda, né? Então você pega aqui, ó, 516 bilhões, divide aqui por 53 bi de lucro, o banco ainda está barato, negociando por 9,73 vezes. Pablo, é caro? É, pessoal, se você olhar para o padrão aqui a olho nu, você vai achar que é caro, só que aí é que tá, né? Porque o Itaú, na verdade, é um banco premium, então ele é precificado por múltiplos mais elevados. Perceba que no último mercado de alta, enquanto o Banco do Brasil negocia por 9 a 10 vezes, o Itaú negocia por 14 e 15 em mercados de alta. Então hoje ele a 9 vezes ele ainda tá barato. Porque para ele bater a média do Ibovespa, que a média do Ibovespa fica de 13 vezes, o Itaú precisaria se valorizar, mesmo hoje com um PL de quase 10 vezes, as ações ainda tem que subir uns 30%, tá? Mostrando que o banco ainda não está caro. E no mercado de alta mesmo, cotado ali em 16, né, 17 vezes lucro, que acontece isso com o Itaú no mercado de extrema alta, as ações do Itaú teriam que se valorizar 60% na cotação, denotando que o banco ainda está barato e tem potencial de upside. E hoje o dividend yield do Itaú tende a ser alto. Por quê? Porque o banco tem tido muito lucro líquido, está repassando um payout maior. Então mesmo hoje o banco sendo cotado, né, por um PL na faixa de 9,97, você faz a divisão. 1 dividido por 9,97, se o banco pagar um payout de 70%, você pode ter um yield de 7%, porém a gente sabe que o Itaú está pagando extraordinário, então ele paga ali uns 4, 3% extraordinário, porque ele tem tido excesso de capital, isso todo fevereiro de cada ano. Então o Itaú poderia pagar uns 10% de yield, aliado ainda com essa expectativa de valorização, porque é um banco que ainda segue barato, cotado abaixo da média histórica. Não recomendo vocês olharem para a PVP para Itaú, porque por ser um banco muito premium, o mercado sempre vai pagar um valor patrimonial acima. Porém, pela qualidade que o Itaú tem, ele está barato, né? Quando você pega a relação preço sobre lucro, aliado, lógico, com um ROI gigantesco, né? O ROI do Itaú fica na média de 18% ao ano, então muito bom aí também. Terceiro bancão aqui que está barato ainda, mesmo após a alta recente, porém é uma tese mais complicada, o Banco Bradesco. O Bradesco está descontado, isso é verdade, mas eu vou ser bem franco aqui com vocês, tá, pessoal? Eu acho que comparando com o Itaú, eu prefiro o Itaú, por quê? Por mais que o Itaú esteja mais precificado, isso é verdade, o Itaú tá por 9,9, o Bradesco tá por 8 vezes, o Bradesco tem muito menos qualidade do que o Itaú, porque a carteira de crédito dele é muito voltada para a pessoa física de baixa renda, então ele tem uma volatilidade mais elevada no balanço, e, consequentemente, né, ele tem uma suscetibilidade mais elevada na inadimplência. O banco ele fica mais inadimplente, ele passa por fases problemáticas da carteira de crédito. Então, no momento que o Bradesco estiver fragilizado, por consequência, né, são os melhores momentos de comprar
O Bradesco já esteve mais barato, cotado por um valor patrimonial na fase 0,67 2024. Então, na verdade, eu gosto de comprar Bradesco quando o banco tá ruim. Pablo, e se o Bradesco nunca mais ficar ruim? Muito improvável, porque a gente vê que o Bradesco, diferentemente do Itaú e do Banco do Brasil, ele é um banco bem medíocre, né? Você vê que ele não cresce a uma taxa elevada no longo prazo. O Itaú cresce 9% ao ano. O Banco do Brasil, mesmo com a ciclicidade do agronegócio, ele cresce em 10% ao ano. O Bradesco não. O Bradesco cresce ali o seu lucro a uma taxa de 4 a 5% ao ano no longo prazo. Isso mesmo que vocês ouviram. Pablo, você tem certeza aí de onde você tirou? Bom, ó, basta você pegar aqui o payout. Hoje o Bradesco, perdão, tem um payout de 60%. O ROI médio do Bradesco fica de 12% no longo prazo. Então ele cresce a uma taxa de 4,8% ao ano. Você compara aqui com o Itaú, ó, que paga um payout parecido com o do Bradesco, porém o Itaú tem um ROI médio de 19%. Ele cresce em 8% até 9% ao ano, bem mais do que o Bradesco. Banco do Brasil também. Banco do Brasil tem um payout médio de 30%. Então tem o ROI médio na faixa aqui de 14%. Ele cresce a uma taxa de 9,8%. Então perceba que todos crescem mais que o Bradesco, porque o Bradesco tem uma qualidade inferior. Essa é a realidade. Porém, não significa que por ele ter essa qualidade inferior, que ele não vai ser um mau investimento, que ele vai ser um mau investimento, né? Até porque hoje, mesmo aí, ele está barato. Você pega colocando essa perspectiva de recuperação do resultado, o Bradesco pode estar barato. Você pega aqui, ó, 200 bi, né? Que o banco vale, o banco pretende lucrar 27 bilhões, projetado para o ano de 2026, ele está para um PL de 7,74 vezes. Um Bradesco, por ser um banco privado, ele é negociado por um PL na faixa de 10. Essa é a média do Bradesco, 10 a 11 vezes, tá? Então você também tem um potencial de upside, 11 dividido aqui por 7,74, ele poderia se apreciar 42% na cotação. E mesmo que o valor patrimonial do banco tenha subido, você ainda tem um certo desconto sobre o valor patrimonial, que é de 1,3 vezes, né? Então você ainda tem alta para acontecer. E no mercado de alta, o Bradesco já foi cotado por 2 vezes o valor patrimonial. Então 2 vezes dividido aqui, ó, por 1,09, né? A gente ainda tem um potencial de alta de 83%, mas saibam que o Bradesco tem menos qualidade. Sim, ele não é só cíclico, o cíclico é o Banco do Brasil. O Bradesco, ele tem uma questão problemática com a carteira de crédito dele, que se o juro apertar, se a concessão de crédito do Bradesco não for afiada, se não tiver uma gestão muito boa, vai ser um banco que vai patinar no lucro, como já tem patinado há muito tempo. O lucro do Bradesco tá de lado, não cresceu, tá? Essa é que é a grande realidade. Ele já lucra a mesma coisa, você pega aqui, ó, há muito tempo, ó, 2013, 12 bi, 2015, 18 bi, depois caiu de novo, depois subiu, depois caiu de novo. Então assim, pessoal, não tem aquela consistência. Ah, pá, mas o Banco do Brasil é assim. Não, não é assim, pessoal. Olha o gráfico do Banco do Brasil. Essa aqui é a realidade, tá? Eu não tô passando pano para nenhuma empresa aqui, ó. Você coloca aqui, ó, Banco do Brasil, no mesmo período do Bradesco, lucrava aqui seus 11, 13, 12, hoje ele já lucra na casa de 20, né? Então sim, pessoal, ele cresce mais do que o Bradesco no longo prazo. Ele é um banco melhor que o Bradesco, né? Mas tudo é o preço, não tem como. Às vezes o Bradesco estando barato compensa mais que o Banco do Brasil e vice-versa. No preço atual, eu prefiro o Itaú e o Banco do Brasil, mas acho sim que o Bradesco segue descontado e também com bom potencial de apreciação na cotação. E por último temos o menos eficiente de todos, que é o Santander Brasil. O Santander, pessoal, ainda é pior que o Bradesco, tá? Essa que é a grande realidade. Por quê? Porque o Santander, não só por essa questão dele fechar a capital. Tá bom, ele pode até fechar a capital. Mas é porque, pessoal, o lucro do Santander é ainda mais estagnado. Você pega aqui no longo prazo, olha aqui, ó. O lucro do Santander lá no longuíssimo prazo é de lado mesmo, tá? O banco ali, ó, 9 bi, 10, aí tem aqui 12, depois aqui, ó, de novo nos 13 bilhões. Você vê que malemar tem crescimento no lucro. Tanto que você vê aqui, ó, por quê? Porque também na mesma coisa do Bradesco, o Santander tem uma carteira de crédito muito voltada para baixa renda, varejo, pequenas e médias empresas. É um segmento problemático, são pessoas com baixo poder aquisitivo para quitar os seus empréstimos. Ele vai ter sempre inadimplência. Não é nem culpa do banco, é culpa do segmento dele, não tem jeito. Por isso que você precisa exigir um preço, né, mais aí competitivo. O menos payout médio do Santander fica de 60%, o ROI médio do Santander não é tão alto, é menor ainda que o do Bradesco, tá? Isso aqui, ó, teve distorção, na verdade o ROI médio do Santander fica de 10% ao ano, então você vê que ainda é menor que o do Bradesco. Então você coloca aqui, ó, 4% ao ano de crescimento no lucro líquido, é baixo, pessoal. Tá perdendo para a inflação, essa que é a realidade. Por isso que se você pagar um preço muito baixo, você pode compensar com um dividend yield mais alto, também com potencial de apreciação, né? Re-rating. Será que o Santander tá barato hoje? Olha, abaixo do valor patrimonial, acho que tá com desconto um pouco mais elevado que o Bradesco, mas aí é que tá, né? Tão descontado quanto? Mais, porque você vê que tem um baita gap aqui para fechar do valor patrimonial para ele bater, né?
o valor patrimonial, as ações do Santander precisariam se valorizar 67% na cotação. E hoje o PL do Santander, projetando um lucro líquido na faixa de 17 a 18 bilhões, porque ele está lucrando mais ou menos 4 bilhões por trimestre. Então, se ele lucrar em 4 vezes, ele vai lucrar uns 16 bi. Você pega aqui, ó, valor de mercado atual do Santander, ele pode ter aí um PL de 7,37 vezes, né? O que, por padrão do Santander, é barato, já que negocia numa média de 12 a 11 vezes juntamente com o Bradesco, que traz aí, né, um potencial de apreciação também elevado, comparando com o Bradesco e outros bancos. Então ele teria um potencial de alta de 57%. Para regressão à média, para o mercado de alta pode subir pra caramba, pessoal. Tá tanto Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Só que aí é que tá. Pablo, agora nos explique, a gente ficou até o final do vídeo. Bom, na carteira do canal, eu só tenho Banco do Brasil e Itaú, tá? Essa que é a grande realidade. Por quê? Porque eu não olho para uma coisa só isolada, eu não olho só para preço e eu também não olho só para qualidade. Eu tendo a juntar os dois. E eu acho que o Banco do Brasil e o Itaú, dentre esses quatro, são os melhores. Em termos qualitativos, são os que mais têm os ativos totais. Tanto o Itaú e o Banco do Brasil são os maiores bancos aqui do país, né? Dominam o crédito. O Banco do Brasil no agronegócio e, né, consequentemente aí, o Itaú no crédito privado, principalmente para alta renda. Em preço, os dois estão muito baratos. O Itaú está cotado por 9,97 vezes, é barato para o padrão de um banco de extrema qualidade como ele. E o Banco do Brasil está cotado por um PL, como vocês viram, na faixa de 6 vezes, o que é muito descontado, valor patrimonial abaixo da média. O Banco do Brasil não tem uma qualidade igual ao do Itaú, mas ele consegue ter um preço muito mais baixo. Então por isso que eu coloco uma posição maior, porque ele é um banco bom, tem um ROE médio de 15 a 16% ao ano. Não é excepcional, mas é bom. Mas, pessoal, o que pega no Banco do Brasil é o preço, tá? Isso aqui que deixa o chuchu beleza. O banco tá abaixo do valor patrimonial, você tem uma expectativa de rentabilidade mais elevada até mesmo que o Itaú. E a prova viva disso, por que eu coloco ele como posição maior na carteira do canal, o Itaú em segundo lugar? Porque você pega aqui no longo prazo, desde o Plano Real, o Banco do Brasil gerou mais de 28% ao ano na sua média, já somando valorização e dividendos pagos. Pegando a cotação atual das ações do Banco do Brasil, você divide por 22 centavos, o Banco do Brasil se apreciou 10.800% na cotação, numa lupa de 26 anos. Aí você coloca isso aqui, ó, 10.900% de alta na cotação, 19,84. Você soma com o provento médio que o banco pagou nesses últimos 20 anos, né? O banco pagou 8, então você teve 27,84% ao ano na sua média. O Bradesco não gerou tudo isso. Você pega aqui o Bradesco no longo prazo, eu não sei se eu tenho o gráfico aqui, né? Ah, tenho sim, ó, ainda bem. Bradesco custava 47 centavos, então perceba que a comparação, no caso aqui, a diferença é monstruosa, pessoal, porque, ó, 17 reais que a cotação, hoje o Bradesco tá 18 reais, né? 18 reais dividido por 47 centavos, o Bradesco se apreciou 3.729% na cotação. A diferença só de valorização já é gritante. Você pega aqui, ó, vamos arredondar até para 3.900. Tô dando até uma roubada aqui no Bradesco, hein? 15% ao ano. O Bradesco pagou um provento médio de 6% ao ano. Então você teve aí 21% ao ano no Bradesco. O Banco do Brasil girou 27%, é gritante a diferença. Então perceba que faz diferença você comprar ações de qualidade. O Itaú, se não me falha a memória, deu 25% ao ano desde o Plano Real. Então assim, é qualidade mais preço, igual o Warren Buffett fala, tá? É Fisher mais Graham. Essa que é a verdade, pessoal. Não dá pra escolher um ou outro. Você pode escolher só preço, mas aí você vai escolher bituca de charuto. Aquelas empresas você vai ter que vender na alta. Se você quer empresa consistente de qualidade, tem que ter os dois. Tem que ser empresa boa e barata. Juntando esses dois fatores, você vai ter um portfólio consistente no longo prazo que vai te trazer um excelente resultado olhando lá pra frente. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá, eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim que já sou investidor avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, e é por isso, pessoal, que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Pra primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia, para a sua vida toda, tá? Detalhe que você tem mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real, uma ferramenta que garante para você praticidade e facilidade no dia a dia do mercado financeiro para fazer as suas escolhas. Segundo fator é que, claro, ela é totalmente automatizada. A cada balanço, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções aqui são feitas automaticamente, sem você ter um sequer trabalho para isso. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas
pela Magic Formula, fora que você também tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. Eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comente aí, pessoal, se vocês têm ações desses bancões. Em particular, na carteira de ações do canal, eu tenho apenas Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Eu só teria por um preço extremamente mais vantajoso, dado de que a qualidade deles acaba por ser bastante inferior. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo e fui!